essa experiência toda, no final das contas, tem que resultar no quê? Vai contratar você e não ele. Essa é a ideia. E a ideia que eu quero passar para vocês é que na automação, é possível se criar alguns desses diferenciais. Falando dos alarmes, a automação pode te enviar e-mails quando você tem alarme. E-mail tem alguns problemas, ajuda em muita coisa. Uma preventiva, legal, né? Porque um e-mail de uma preventiva não é, pô, sai correndo e vem aqui agora. Não, você tem que trocar o óleo aí na próxima semana, tá beleza, né? Só que você pode cair na caixa de spam, pode ter um problema de internet, pode ter um problema de servidor, tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, lá você recebeu uma SMS, já é uma coisa mais assertiva, né? Mas mesmo assim, hoje em dia, quem tem smartphone, né, recebe propaganda, recebe uma porrada de coisa por SMS também, né? Então não é tão... É bom, é melhor que o e-mail, mas também não é a solução ideal, né? Tem a ligação telefônica, dependendo do seu sistema, deu pau, liga, né? CPD, por exemplo, você tem lá um sistema de redundância, pô, deu pau, uma máquina parou, entrou a outra, legal. Só que a operação é tão importante que quando você está com uma máquina só, você está correndo o risco de ficar sem nenhuma. Então, o sistema vai ter uma discadora lá dentro, lá um quadrinho elétrico, uma discadora que vai ligar para você, vai ficar ligando. Vai, pô, corre, vem, precisa resolver. A gente faz bastante projeto também para redundância, e é um sistema crítico. Risco é um negócio curioso, A gente tem um exemplo nosso, a gente tinha 2 servidores lá na Every Control, um de reserva e um funcionando, da Dell, bonitinho e tal. Os 2 deram pau no mesmo dia. Qual a chance disso acontecer? Sei lá, 0,0, deu, aconteceu. É mais que 0. Aconteceu. Então, nesse tipo de sistema, a gente tem lá uma soluçãozinha que deu pau, vai na discadora com chip, porque a linha também pode dar com pau, e vai receber ligação. Então, isso aí é importante. A outra coisa interessante da automação, mais do que só fazer funcionar e fazer manutenção, é a segurança na automação também. Então, a automação serve para muita coisa, mas ela não é um dispositivo de segurança. Por exemplo, você precisa de pressostatos mecânicos. Você informa a automação, mas quem desarma é o pressostato mecânico. Então, você tem algumas outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, aquele controlador desligou, então tem um contatinho lá que vai ficar fechado. Ou seja, se queimar o controlador, até isso eu sei. Até isso ele me avisa. Então são coisas que cada vez mais a gente tem colocado nos projetos. Anticiclo de compressores. O compressor quebrou. Aí o fabricante vai falar, não pode dar mais do que 6 partidas por hora. E aí? Você sabe se deu, se não deu? Se a tua automação não controlou isso e não deixou isso acontecer, babau garantia. Não tem. Anticongelamento de evaporadores. Então tem que ter lá uma sondinha lá no evaporador lá para medir a temperatura, e se a temperatura baixar muito, desligar o sistema, senão vai quebrar o evaporador, vai congelar lá dentro. Outra coisa, controle em situação de emergência. Então lá no supermercado, com a automação funcionando perfeito. Aí o cara passou com um carrinho lá, bateu no tubo lá, na carga onde estavam passando os fios, arrancou metade dos fios. E aí, o que acontece? Desligou o som, desligou não sei o quê. Então nessa situação, o controlador, se você pensou na hora de fazer o projeto que aquilo poderia acontecer, ele pode funcionar de uma maneira diferente. Pô, estou com um chiller só no prédio que tem 3. Então o que eu vou fazer? Então vou subir os set points, a sala 2 e 3 são muito grandes, vou pedir para não usar. Tudo isso você consegue fazer na automação. Redundância de sistemas críticos, é isso que eu estava falando, você tem uma máquina funcionando em uma reserva, ou 2 funcionando em uma reserva, 3 funcionando em uma reserva, depende do tamanho do seu sistema. Depois, contrato de demanda.
ou limite de infraestrutura. Em sistemas de redundância, normalmente, né, você tem lá uma máquina funcionando e uma reserva. Mas aí você vai escolher o que você quer fazer quando uma máquina, a temperatura subiu. Então você presume que aquela máquina que estava funcionando está com problema, né? E aí você faz o quê? Força uma rotação ou simplesmente liga a outra? Depende do que você tem na instalação, né? Se as máquinas forem muito grandes, muitas vezes você não pode ligar as duas, porque a infraestrutura não suporta. Então você vai forçar um rodízio. Se a infraestrutura suporta e isso acontece com uma certa frequência, beleza, liga as duas, né? Então tem algumas coisas importantes aí. E alarmes informativos ou de ação. Uma preventiva. Tenho informação que preciso fazer uma preventiva. Então um outro alarme. Quebrou. Quebrou. E uma coisa importantíssima nos sistemas, que é muito simples, mas é muito importante, quase ninguém faz, reset manual. Você tem lá o seu sistema de redundância funcionando, né? Duas máquinas, uma reserva e outra operando. A máquina estava operando, parou por qualquer motivo, quebrou, né? Na mecânica a gente tem sempre uma certeza, tudo vai quebrar um dia. Ponto pacífico, vai quebrar. Pode demorar muito, pode demorar pouco, mas um dia vai quebrar, né? Então, beleza, aquela máquina quebrou e entrou a outra. Lindo, funcionou perfeitamente, né? Só que qual que é o problema? Deu o alarme, aí a outra máquina entrou, a temperatura voltou para quanto tinha que ser. O que a maioria dos sistemas faz? Acabou o alarme, a temperatura voltou. Então é muito importante ter o reset manual. O que é reset manual? É o alarme ficar tocando até alguém ir lá apertar o botão. Isso quer dizer o quê? Que alguém está sabendo que tem que consertar a máquina, que quebrou. Por que acontece? O outro sistema funciona mais um mês, um ano, 5 anos, legal pra caramba. Só que aí aquele sistema quebra, o reserva estava com problema. Aí acontece isso com uma frequência relativamente grande, pelo que deveria, né? Com um recurso tão simples assim. E o que eu falei também já de comissionamento antes da instalação, né? Você consegue testar tudo dentro de casa. Você sai com o quadro prontinho lá, sabendo que está tudo funcionando. Essa é uma das vantagens que a parte mecânica você não tem. Como é que você vai ligar um compressor antes dele estar dentro da máquina? Não dá, né? O evaporador é a mesma coisa, não dá. Válvula de expansão, mesma coisa. Agora, a automação você consegue, liga tudo, simula tudo, mede lá, multímetro, consegue fazer tudo isso. É bem interessante. Agora, com monitoramento, monitoramento pela internet, a gente está lançando um sistema, que chama Época, que é um sistema que vai se ligar a um controlador e vai disponibilizar via Wi-Fi todas as informações daquele controlador pela internet, sem assinatura, sem nada. Você paga o preço do roteadorzinho, acabou. Então você vai ter acesso a tudo aquilo que eu falei pela internet, só sem assinatura nem nada, só usando o Wi-Fi do cliente. Evitar deslocamentos desnecessários, intervenção precisa e rápida, aquilo que eu falei para vocês já da automação, aliás, do monitoramento. Bom, meu tempo está acabando, eu vou correr um pouquinho aqui. Bom, atuar sem o chamado do cliente é o que a gente sempre deseja, para prestar um serviço de excelência. Uma outra coisa importante, você vai gastar um pouco mais quando você vai colocar coisas além do controle, no seu sistema. Para fazer funcionar só custa tanto, agora para fazer funcionar, cuidar da manutenção, cuidar da segurança, de outras coisas, custa um pouco mais caro. Mas a beleza da automação é que ela proporciona para você um negócio que chama payback. Aquela automação vai te proporcionar economias que ela vai se pagar. E você paga uma vez e o benefício permanece. Então essa é a beleza do negócio. A gente tem um exemplo de câmara frigorífica, Por exemplo, a câmara frigorífica, uma coisa é você vender a câmara frigorífica, legal, ela funciona, gela, bonitinho. Mas toda câmara frigorífica para medicamentos ou para alimentação precisa do registro de temperatura obrigatório. A Anvisa obriga.
a você fazer isso. Né? Então, você pode ter um controlador que já tem isso. Você está vendendo além do controle, você está vendendo uma coisa que o teu cliente vai precisar. Pô, mas custa caro isso. Vê quanto custa uma auditoria para fazer registro, para ir lá e anotar a temperatura de tanto em tanto tempo. Custa muito mais caro. Né? Então, é uma coisa importante também.